Bem-vindo, bem-vinda ao Conhece Sem Pressa. O podcast te convida a abrandar e a dedicares um momento para te ouvires e te redescobrires. Eu sou Diana Osório e juntos vamos descobrir como conhecer-te melhor. É o primeiro passo para desbloqueares o teu verdadeiro potencial e viveres com mais leveza, propósito e realização. O Descobres sobre ti pode mudar tudo. Vamos a isso? Olá e bem-vindos a mais um episódio. Hoje vou falar sobre um tema que perguntam-me muitas vezes sobre ele e achei que seria interessante poder criar aqui um episódio sobre este tema, que tem a ver com as horas repetidas. Por isso, se és alguém que costuma ver as horas repetidas, este episódio é para ti. Eu gosto sempre de dizer que os números estão sempre a comunicar connosco. E os números são efetivamente uma linguagem de amor, porque eles trazem-nos mensagens que precisamos, se calhar, de ouvir naquele momento, de receber, mas sempre neste lugar para nos ajudar, para tomarmos consciência de algumas coisas, para nos empoderar, para que possamos depois sim sentirmos-nos muito mais seguros ou seguras no nosso caminho, no nosso processo de expansão e de crescimento. E porquê que isto acontece, estas horas repetidas? Há aqui agora uma explicação um bocadinho mais científica, que tem a ver com este termo que utilizamos, que é o SAR, o Sistema de Ativação Reticular. E o que é que isso significa? Isso significa que o nosso cérebro tem a capacidade de filtrar informação, porque senão nós ficaríamos assoberbados com tanta coisa que nos chega no dia-a-dia. E por isso, a partir do momento que eu diga à minha mente, ao meu subconsciente, que esta informação é importante para mim, ele automaticamente vai começar a filtrar essa informação. E não é por acaso, e se calhar tu já tiveste essa experiência, que imagina nós dizemos que, olha, eu quero muito comprar este modelo de um carro. Parece que de repente começamos a ver esse modelo a aparecer várias vezes. Não é porque eles começaram a produzir mais carros desse modelo, mas porque nós estamos muito mais conscientes daquele modelo. E por isso a minha atenção e o meu foco vai estar muito mais presente quando surgem esses carros. A mesma coisa acontece muito, e mais se calhar nas senhoras que estão grávidas, começam a falar muito sobre a gravidez, etc., porque é um tema que é muito importante para elas nessa fase. E de repente parece que começam a ver muitas mulheres grávidas ou muita coisa que tem a ver com a gravidez ou com os bebés, etc., e mais uma vez é porque nós também, de uma forma inconsciente, o nosso subconsciente, reforçamos a importância que este tema tem para nós. E por isso não é de estranhar que quando começas a ver horas repetidas, parece que a partir do momento que tu tens essa consciência, desperta-te interesse, tu parece que começas sempre a ver horas repetidas. Por isso é natural que isso também aconteça. Como eu estava a dizer há bocadinho, eu acredito muito que quando nós estamos a ver alguns números específicos, é porque há alguma mensagem que precisa nos chegar. O meu convite naquele momento, quando tu vês uma hora repetida, é poderes parar um pouco e refletir, por exemplo, naquela fase em que tu estás na tua vida, que tema é que está a surgir mais, ou momentos antes de tu veres essa hora repetida, o que é que tu estavas a pensar, o que é que tu estavas a fazer, o que é que tu estavas a dizer, porque aqui o que é chave é o número que te aparece, porque cada número traz a sua vibração, cada número traz a sua mensagem. Por isso o meu convite, em primeiro lugar, é permitir-te abrandar e conectares com aquilo que tu estavas a pensar, a sentir, a fazer, a dizer, momentos antes. E eu digo isso muitas vezes, não é só sobre a mensagem que eu estou a receber. Eu acho que esta questão das horas repetidas tem um poder enorme, porque também nos convida a regressar ao momento presente. Nós no dia-a-dia vivemos nesta azáfama do piloto automático, sai de uma coisa, passo para outra. E os números também nos convidam a respirar, a abrandar, fazermos uma pausa. E às vezes é só isso que a gente precisa. Fazer uma pausa, acordar e estarmos despertos àquele momento. Porque precisamente quando eu vejo as horas repetidas, eu vou parar por uns instantes e focar o meu pensamento ali, naquele momento. Nem que seja só para isso, que já é muito, as horas repetidas ajudam-nos a regressar ao momento presente, porque o nosso foco, a nossa atenção está ali. E depois, claro que depende do número que surge, cada número traz a sua mensagem,
Para quem acredite ou para quem se conecte com essa linguagem, muitas vezes também acreditamos que os números chegam-nos que são mensagens que vêm do universo, dos nossos guias. Aqui o mais importante é aquilo que ressoa contigo. Não é tanto definirmos e rotularmos que os números vêm daqui ou dali. O mais importante é permitir-te abrir a receber a mensagem que surge e, como sempre, temos a escolha de decidir o que é que eu quero fazer com esta informação que me chega. Mais uma vez, os números surgem na nossa vida sempre para nos empoderar, para nos apoiar, para nos guiar e orientar, e por isso podemos olhar para esses momentos como, ok, o que é que esta mensagem pode querer dizer? Como é que eu posso aproveitar esta mensagem? Eu também quero partilhar aqui só alguns exemplos de horas repetidas, que são as horas que surgem, repetidas, que surgem mais vezes e que as pessoas muitas vezes me perguntam o que é que isto significa. E uma delas, claro, que eu tenho que falar já tem a ver com o número 1111, que eu diria que é quase assim o número principal quando as pessoas falam em horas repetidas. Primeiro eu tenho que reforçar que o 11 é um número mestre. O que é que isso significa na numerologia? O número mestre é um número que traz uma energia ainda mais intensa. Porquê? Porque o 1 vem em duplicado e por isso a sua mensagem, a vibração, aquilo que o número nos pode trazer naquele preciso momento vem com uma mensagem muito mais forte. E por isso quando nós vemos o 11 e 11 é muito importante nós interpretarmos o 1, que vem da numerologia, mas também o 2, porque 1 mais 1 é igual a 2. Falando agora primeiro aqui do 11, que é o número mestre, é esta tomada de consciência, um despertar de consciência do momento que nós estamos a passar ali. E vem-nos recordar da importância de conectarmos com o nosso sentir, conectarmos com a nossa intuição, confiarmos mais em nós, para que depois sim possamos continuar aquilo que nós já iniciamos. É como se estivéssemos ainda mais conectados com a nossa intuição. Há aqui, para quem esteja conectado com a linguagem mais espiritual, há este despertar de consciência, este despertar da nossa espiritualidade, esta mensagem que nos chega do universo, mas é muito este reforçar que nós estamos no momento certo, para confiarmos mais em nós, para continuarmos. E por isso aqui o 1 tem muito a ver com a minha coragem, a minha confiança, confiar mais em mim, nas minhas ideias, e o 1 tem a ver com novos inícios, novos caminhos. E por isso para nós confiarmos mais na nossa capacidade de avançar. Aqui é muito importante também falar do 2, como eu estava a dizer há pouco. E o 2 da numerologia representa o quê? Representa a nossa vulnerabilidade, as nossas emoções, os nossos medos, não é? E fala-nos do equilíbrio e também da relação com o outro. E por isso aqui o 11 e 11, dependendo do contexto em que nós estamos a ver esse número, no momento em que nós estamos a ver, pode significar também esta importância de nós nos permitirmos acolher as emoções que nós estamos a sentir naquele momento e perceber o que é que eu posso fazer com estas emoções, o que é que elas estão a tentar dizer-me, como é que eu posso olhar para estas emoções para depois, mais uma vez, avançar. Não é para estagnar, não é para permitir que o medo nos bloqueie, que nos impeça de avançar, mas sim, ok, eu estou a sentir todas essas emoções, o que é que isto me pode ajudar? O que é que isto pode estar a querer dizer? Quais são as minhas verdadeiras necessidades neste momento para me permitir sentir ainda mais segura ou mais segura para avançar? Mas sem dúvida que o 11 e 11 é um número muito espiritual, é um número que se conecta muito com a nossa intuição, é um número mestre que nos fala muito de um número que vem para nos guiar, orientar, abrir caminho para o novo, mas sempre neste lugar também do outro, da nossa relação com o outro. Não é só sobre nós, mas também a nossa relação com o outro. Por isso é importante termos em consideração todos estes significados que o 11 e 11 pode nos trazer. Depois eu também quero falar aqui de outro número, que também muitas vezes as pessoas dizem que veem, que é o 22 e 22. E mais uma vez é um número mestre, porque vem este 2 em duplicado, o 22. E o que é que isso significa? O 22 da numerologia remete-nos muito à construção, porque 2 mais 2 igual a 4. E o 4 representa estrutura, os nossos recursos internos, o foco, a organização, a materialização. E por isso é que nos fala
da importância de conectarmos com o nosso sentir, porque o 2 tem a ver com aquilo que nós estamos a sentir, esta vontade de conectar com as minhas emoções e depois construir, deixar um legado de amor, construir algo grande que não é só sobre mim, mas também é sobre o outro. E por isso o 22 e 22 vem nos recordar da importância de sentirmos as nossas emoções e como é que eu posso confiar nos meus recursos internos para depois sim materializar, construir, mas construir algo que vá ter um impacto no outro e confiarmos também que estamos no caminho certo. Confiarmos, não é? E o 4 também nos faz recordar da importância de fazermos também uma pausa, e o 2, lembram-se que eu disse há pouco, tem a ver com o equilíbrio. O 2 e o 4 também por vezes vêm nos recordar da importância de fazermos uma pausa antes de avançarmos, antes de construirmos mais, e a partir desse lugar de equilíbrio, de clareza, de consciência, ok, vamos continuar, não desistas, confia e avança. E por isso aqui o 22 e 22 vem-nos reforçar muito esta mensagem do 2, a mensagem do 4, mais uma vez que não precisamos fazer este caminho sozinhos, que podemos pedir também ajuda, colaborar com o outro, mas para confiarmos, temos mais paciência, porque o 2 também nos fala das emoções, não é? As nossas emoções, e por isso às vezes podem estar à flor da pele, eu estar com pouca paciência, queremos desistir, e o 22 vem-nos recordar, não, tem calma. Não desistas já, avança, procura os recursos que tu tens dentro de ti para avançar e fazer acontecer. E vou falar aqui de mais 2 números que eu também sinto que aparecem muitas vezes. O primeiro tem a ver com o 17 e 17, que são aqui também números repetidos. Neste caso não são números mestres, mas aqui é muito importante olharmos para o 1, para o 7 e 1 mais 7, o 8. Por isso há aqui 3 números que é importante nós olharmos. O 1 e o 7 têm muito a ver com a nossa capacidade de confiarmos no nosso conhecimento. Porque o 7 tem a ver com sabedoria, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com a verdade. E quando vemos 17 e 17, muitas vezes também é um sinal, mais uma vez, depende do contexto, mas muitas vezes remete-nos a esta confiança, para confiarmos mais naquilo que eu já sei, no meu conhecimento, para eu avançar, para eu confiar naquilo que eu tenho para partilhar com o outro, que aquilo que eu sei já é suficiente. Porque muitas vezes o 7 é muito perfeccionista, acha que precisa de saber mais, que ainda não está pronto, que eu preciso aprofundar ainda mais o tema. E por isso quando vemos o 17 e 17, muitas vezes esta mensagem que está a tentar nos chegar é essa, ok? Confia no teu conhecimento, confia na tua verdade, confia naquilo que tu já sabes e avança. E 1 mais 7 remete-nos ao 8, e o 8 tem muito a ver com a valorização, com o merecimento, com esta energia da abundância e também da colheita. E por isso é que quando eu confio no meu conhecimento, quando eu avanço e entro em ação, eu estou a colher os frutos de tudo aquilo que eu tenho vindo a trabalhar. Eu estou a materializar aquilo que eu quero. Eu estou a valorizar e acredito que eu mereço receber, porque quando falamos em abundância não é só a abundância financeira, pode também ser, mas o 17 e 17 diz, não, avança, confia, tu já tens aquilo que é necessário para materializar e permite-te abrir a receber. Por isso, de uma forma mais generalizada, eu podia aprofundar aqui e dar muito mais exemplos, o 17 e o 17 vêm nos reforçar muito esta mensagem. Depois, o outro número que eu gostava de partilhar, aliás, vou partilhar se calhar mais 2. O próximo que eu vou falar é o 14 e 14. O 14 e 14, mais uma vez, temos que falar no 1, no 4, mas também no 5, porque 1 mais 4 remete-nos ao 5. E 1 mais 4, mais uma vez, vem nos reforçar que é importante nós confiarmos nos recursos que já temos em nós para avançar. O 4 vem-nos lembrar que é importante nós pararmos um pouco para reestruturarmos aquilo que nós estamos a trabalhar neste momento, percebermos o que é que está a funcionar e o que é que não está a funcionar, mas acima de tudo acreditarmos que nós já temos os recursos internos e externos para nos ajudar a avançar precisamente
para abraçarmos a mudança que nós queremos ver na nossa vida. Porque 1 mais 4 igual a 5. O 5 tem a ver com mudança, com transformação, com a flexibilidade, sair da nossa zona de conforto. Por isso o 1 está a dizer, tens em ti, confia que tu tens os recursos necessários para abraçar essa mudança que tu queres ver na tua vida. Por isso, mais uma vez, eu digo sempre, os números são um reflexo primeiro interno daquilo que nós precisamos de sentir, para depois podermos manifestar e materializar no nosso exterior. Por isso, 14 e 14, tu tens em ti, confia naquilo que tu já sabes, nos teus recursos internos, para abraçares a mudança que tu queres ver na tua vida. Depois, o último número que eu quero partilhar aqui, que também surge muitas vezes, é o 12 e 12. Aqui, mais uma vez, temos a influência do 1, do 2 e também do 3, porque 1 mais 2 igual a 3. Aqui o 1 vem nos recordar da importância de nós confiarmos e que temos em nós esta capacidade de sentirmos as nossas emoções, que é ok, é seguro nós sentirmos a nossa vulnerabilidade, abrimos-nos à vulnerabilidade, acolhemos as nossas emoções para que nós possamos depois expressar aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, aquilo que necessitamos. É um momento para nós conectarmos com este lado mais vulnerável. O que é que o medo pode estar a querer dizer? O que é que esta emoção pode estar a querer dizer? E a ideia é como é que eu posso confiar nisto que eu estou a sentir para depois sim poder colocar a minha voz no mundo, poder-me expressar, co-criar e não sentir receio para o fazer. Por isso, em primeiro lugar, tens em ti, confia naquilo que tu estás a sentir. Okay? E a partir do momento que tu te permites sentir estas emoções, tu vais conseguir depois sim avançar no sentido de comunicar, expressar, co-criar aquilo que tu queres na tua vida, aquilo que precisa de ser verbalizado, porque o 3 na numerologia representa a comunicação, a expressão e criatividade. Gostava muito de saber, e se puderes partilhar comigo, adoraria mesmo saber, se costumas ver estes números repetidos, como é que foi para ti depois de ouvir estas explicações, se fez sentido para ti ou não, e se gostavas de mergulhar mais a fundo nos teus números, porque se calhar até tens alguns números favoritos, alguns números que vês repetidos para além destes que eu partilhei aqui, mas tens esta curiosidade em conhecer mais os teus números, de perceber o que é que eles dizem sobre ti, sobre o teu potencial, sobre o teu processo de expansão e crescimento, agenda a tua leitura numerológica. Podes clicar aqui na descrição deste episódio para saber mais sobre a leitura e deixo aqui mesmo este convite. Fica mais atento ou atenta às horas que vão surgindo e à mensagem que estes números possam estar a trazer para a tua vida neste momento. Obrigada por ter estado aqui comigo. Lembra-te, conhecer-te é a jornada mais importante da tua vida. Dá-te tempo, cuida de ti e honra quem és, porque mereces. Se este episódio te fez sentido, partilha-o com quem pode estar a precisar desta mensagem. Encontramos-nos no próximo episódio. Até lá, continua a conhecer-te, sem pressa.